A paz do Senhor, irmãos, amém? Fala mais forte, um amém, irmão, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Quantos aqui precisam receber uma palavra para o seu coração? Então, glória a Deus. Amém. Irmãos, o tema de hoje, antes da gente orar, que eu separei, é o reino de Deus. E o tema base é Colossenses 1, do 13 ao 14, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos, Pai, te agradecer por esse tempo na tua presença, que nós possamos sair daqui entendendo como funciona o teu reino, Pai. Pois, Pai, como nós cantamos, teu é o reino, tu é a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu queria trazer uma pergunta primeiro. Antes da gente falar sobre reino, o que seria um império? Alguém saberia me explicar? Tem uma ideia do que é um império, como que funciona? Um de cada vez, assim, sabe? Pode ficar tranquilo. Um império. Quem dá mais? Diga, Rian. Algo que foi construído, mais alguma coisa? Império, nada? Eu coloquei aqui, segundo o Google, império significa o seguinte: domínio soberano, efetivo ou influência dominadora, autoridade e comando. Irmãos, às vezes a gente tem uma noção do reino de Deus muito diferente do que a palavra diz. E nesse texto aqui de Colossenses, o autor é bem claro, ele fala que Cristo nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E eu coloquei aqui que o povo de Deus, ele foi constantemente dominado por impérios. Se você ver a palavra do Senhor, o povo do Senhor foi dominado. Ou seja, ele era dominado pelo Egito, pela Babilônia, no Novo Testamento foi pela galera da Itália, pelos romanos. Então, assim, o povo de Cristo foi dominado durante muito tempo. E o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui está em Daniel 2, do 26 ao 35. Quando o bispo colocou estudo bíblico, eu falei, então eu vou ler bastante versículo, né, que vai ser uma bênção. Então acompanha comigo, se tiver com a sua Bíblia, acompanha aí também, tá? Daniel 2, do 26 ao 35 diz assim: O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Você é capaz de me contar o que eu vi no sonho e qual a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Presta atenção. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que se passou na sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Presta atenção nisso, uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, os ventres e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Amém? Irmãos, nesse texto aqui, oi meu bem, conseguiu chegar? Nesse texto aqui, o que acontece? Nabucodonosor, ele tem um sonho, e se você não sabe, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, certo? Foram trazidos do povo judeu para a Babilônia, eles foram convidados. Ou seja, o que acontece aqui é o seguinte: ninguém podia interpretar o sonho do rei, mas Daniel conhecia um Deus que pode todas as coisas. Ou seja, Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele chama os sábios e fala: eu quero que vocês me falem o que eu sonhei.
E antes desse versículo, os sábios falam para ele: Senhor, mas conta o sonho para a gente poder interpretar. E Nabucodonosor fala: não, eu quero que vocês me contem o que eu estava sonhando. E aí o que acontece? Os sábios não conseguem falar o sonho de Nabucodonosor, nem interpretá-lo, e Nabucodonosor manda matar esses sábios. E aí ele fica: eu vou matar todo mundo que está aqui, porque ninguém consegue revelar o meu sonho. E aí Daniel fica sabendo disso, e reúne os 3 amigos dele, que iam ser jogados na fornalha, e fala: vamos orar para que Deus nos revele. E Deus revela o sonho a Daniel. E o que acontece aqui é o seguinte: às vezes a gente acha que tem um problema muito grande na nossa frente, que ninguém consegue resolver. Só que Daniel, ele pegou o primeiro ponto, ele pediu sabedoria a Deus. E a gente precisa entender isso, porque quando tem um problema na nossa frente, quando tem um problema na nossa empresa, um problema na escola do nosso filho, na sua casa, você precisa pedir ao Senhor orientação. Porque se eu chego e falo: não, eu vou lá e vai dar tudo certo, nem todas as vezes vai dar tudo certo. O nosso tema é o quê? Daniel 6:3. E em Daniel havia um espírito de excelência. Em Daniel havia um espírito de excelência. E ele pediu ao Senhor. E ele não revela só o sonho. Ele fala: eu vou te revelar o que você estava pensando antes de você dormir. Você estava pensando acerca das coisas do futuro. Ou seja, Deus revelou para ele não só o sonho, mas o que o rei estava pensando antes de deitar. Para você ter uma ideia, olha só como Deus é. E eu coloquei aqui: que sonho maluco, né? Como assim? Uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, pés de barro, de ferro. O que isso significa? Eu coloquei aqui: mas em Daniel estava o espírito da excelência. Em Daniel 2, do 36 a 47, tem a nossa resposta. Foi esse o sonho, e nós os interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Pausa aqui. Quando a Bíblia fala para algum rei, rei de reis, isso quer dizer que ele era um imperador. Ele vinha e ele dominava os outros povos. Ele não era o rei dos reis, ele era rei de reis. Ou seja, ele era um imperador que dominou aquela região. Versículo 38. 38 eu já não li. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro da estátua. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, um reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos. A pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel e prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Amém? Irmãos, ou seja, o que Deus mostra para Nabucodonosor? O fim de tudo que vai acontecer. O fim da nossa história, o fim de toda a história da humanidade acaba num ponto, no reino de Deus. O reino do Senhor é interpretado aqui como essa pedra. E aí você para e fala: Rafa, como assim? Que analogia é essa? Vamos pensar. Um império, ele é maior do que um reino? Parando para pensar, ele é maior do que um reino, um império? Com certeza é maior. Só que qual que é a característica de um império? Ele vem, ele te domina, ele muda a sua língua, ele muda o seu modo de vestir, a sua forma de ser,
ele muda tudo que está acontecendo e te oprime a seguir uma nova forma. Para vocês terem uma ideia, Alexandre o Grande, quando ele domina boa parte do mundo, ele consegue quebrar uma boa barreira que até então tinha sido quebrada por poucos povos, que foi a língua. A língua do Novo Testamento é grego, ou seja, aí você fala, Rafa, mas o povo judeu estava sendo escravizado por Roma, e a língua de Roma na época não era o italiano, era o latim. Como que eles não falavam latim? Por que eles não falavam? Porque o domínio da Grécia tinha sido tão grande que a língua principal do mundo era o grego. Ou seja, o Novo Testamento é todo escrito em grego. E o que acontece? O que Deus quer nos dizer nisso? Que os reinos, os impérios, tudo que existe, eles vêm, eles nos dominam, eles tiram a nossa língua. Por exemplo, nós falamos o português hoje. Se a gente fosse seguir a nossa linhagem normal, a nossa língua nativa seria o tupi, não seria o português. Correto? Porque veio um povo e nos dominou. Ou seja, para você ter uma ideia, a aulinha de história básica. A capital de Portugal foi no Brasil durante muitos anos, porque Portugal tinha sido atacado pela Espanha. Ou seja, os impérios, eles vêm e vão, eles vêm e dominam, eles vêm e fazem tudo. Só que a palavra do Senhor diz que uma pedra, que é um reino pequenininho, vai vir e vai bater no pé da estátua e vai esmiuçar tudo aquilo que eles construíram. E essa pedra, meu irmão, é o reino de Deus. É o reino do Senhor. O reino do Senhor é o reino da pedra. É o reino que vem e destrói tudo aquilo. E qual foi o primeiro texto que a gente leu? Eu pedi para a gente voltar em Colossenses. O que Paulo fala? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, um reino, ele é diferente de um império. O império, ele tem uma outra forma de viver. E você sabe como é que funciona um império. Saindo da igreja, saindo com os seus amigos que não são do ministério, saindo com pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, a vida deles é completamente diferente de alguém que não conhece a Cristo. A vida deles não condiz com o que nós seguimos. Por quê? Saindo daqui, eu estou em outra regra, estou na regra do império. Eu estou na regra de cada um por si, que a mãe dele chore, que a minha não, que aconteça tudo de mal com ele, comigo não. Eu vou passar por cima de todo mundo, porque é isso que o mundo prega, que é o que o império prega. Só que o reino, meu irmão, ele vem nos mostrar uma nova forma de se viver, uma nova forma de ter uma vida, de como agir. E eu coloquei aqui, segundo ponto, a excelência do servo do Senhor é recompensada. Ela sempre é recompensada. E Daniel, ele pega esse sonho, que parece uma doideira, a estátua, a pedra, e uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, como é que funciona? E eu coloquei aqui, o mesmo lugar que convidou Daniel, Misael, Azarias e Ananias para entrarem na porta da frente, foi o mesmo que escravizou o povo na Babilônia. A gente precisa entender isso, e o pecado, ele faz isso com a gente. Ele às vezes nos chama pela porta da frente, fala, não tem problema dar essa nota fria, não tem problema você roubar um pouquinho, não tem problema você fazer aquilo, e no começo você sente bem, você fala, não está tendo consequência, acho que eu vou continuar fazendo, só que vai passando um tempo, e esse pecado começa a te dominar, porque o reino do Senhor é para quem quer, é para quem aceita o reino, mas o império, se você não quer o reino, meu irmão, ou você quer, se você não quer o reino, você quer o império. É um dos dois. No final das contas, meu irmão, ou você está do lado da pedra, que se tornou uma montanha e encheu toda a terra, como disse o sonho, ou você está do lado da estátua. E a gente precisa entender isso. E eu coloquei aqui, no Egito foi igual. O faraó não disse, ele não disse para José trazer a sua família para passarem a época da seca, das vacas magras lá. Após alguns anos, o que aconteceu? O povo começou a ser escravizado. Ou seja, chegou pela porta da frente, não, pode vir para cá, foi bênção durante um tempo, só que eu preciso entender na minha vida que nem toda porta que se abre é do Senhor, que às vezes me supriu por um tempo, só que Deus quer me levar para algo além, e a gente não consegue ter essa visão, sabe por quê? Porque, irmãos, eu não estou falando que, eu estou pregando aqui, então eu estou no reino de Deus e está todo mundo no inferno, não, eu estou falando aqui como uma pessoa que foi transportada das trevas para a luz. Aqui, meu irmão, não tem ninguém melhor que ninguém. No reino do Senhor não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus, ele chama a todos. Como disse Paulo em Colossenses, antes nós éramos inimigos do Senhor, mas com o sangue de Cristo ele nos comprou. E ele continua no texto, ele nos transportou das trevas para a luz.
Ele nos tira dessa parte das trevas, que tira o nosso modo de vestir, o nosso modo de falar, como nós pensamos, como nós agimos, e como que isso funciona. Você fala, Rafa, mas na minha família sempre teve esse tipo de problema, sempre teve problema com alcoolismo, sempre teve problema com pornografia, sempre teve problema com traição, só que quando você sai das trevas, meu irmão, você consegue ver as coisas claramente, e Cristo ele pega na nossa mão e nos leva. Isso não quer dizer que a nossa vida vai ser fácil, não vai. Não vai, porque o trabalho do diabo na nossa vida é nos levar de volta. O pecado, ele serve para isso, para nos levar de volta. Eu coloquei, sabe por quê? O pecado faz isso conosco. Nos atrai e no começo é tudo bom, mas quando menos percebemos, nos aprisiona. E o pecado, ele serve para isso. Ele serve para nos tirar dessa luz que Cristo nos deixou, no modo de viver, e nos traz de volta para um sentimento horrível. E eu coloquei aqui, mas nós caminhamos pela palavra de Cristo, pela palavra dele. Em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Às vezes a gente acha, meu irmão, o mundo chega e fala assim, mas você vai na igreja de semana, mas você vai orar toda vez, antes de comer tem que orar, antes de fazer não sei o que, não tem que fazer não sei o que lá. E o mundo prega, irmão, uma liberdade que não existe. Não existe essa liberdade. Não existe. Eu e a Bia, um exemplo para vocês, quando a gente foi casar, antes da gente casar, quando a gente tinha um monte de amigo, a gente fez a lista de padrinho e ia dar tipo, para você ter uma ideia de tantos amigos que a gente tinha na escola, ia dar tipo uns 30 casais, olha só que loucura, né? Uns 30 casais, só de padrinho. E aí, meu irmão, foi passando o tempo, a gente saiu da escola, começou a se envolver mais ministerialmente, a avançar em Cristo e tudo mais. Sabe quantos casais que tiveram, desses que estavam na primeira lista da nossa escola? Um casal. Para você ver como que funcionam as coisas de Deus. Tem tantas vezes que a gente está no mercado andando, e aí a gente vê uma pessoa, oi, tudo bem? A pessoa, sai fora. Porque, irmão, quando você assume um papel, você fala, agora eu tenho uma outra forma de viver, você me conheceu naquela fase, você me conheceu no meu passado, só que Cristo, ele me transportou das trevas, onde eu não via nada, para a luz. E a gente precisa entender isso. Em 2 Coríntios 5, 20 e 21 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meu irmão, você tem um papel na terra, ser embaixador do reino. E a característica de uma embaixada é a seguinte: para que serve uma embaixada? Ela é um local dentro de um outro país, de um país vizinho, de um país que não é o dele. Só que quando você entra na embaixada, você está, por exemplo, na Itália, você chega na embaixada do Brasil, nem sei se tem, mas você chega lá na embaixada do Brasil. Quando você chega lá, o que vai ter? Gente falando igual a gente, na nossa língua, conversando normal, cheirinho de café, alguma coisa assim. Irmãos, Deus nos chama para sermos embaixadores. Porque a gente estava nas trevas, a gente estava vivendo no país normalmente, no império, debaixo daquelas leis. Só que quando Cristo ele nos transporta das trevas para a luz, ele nos chama para sermos embaixadores. Porque quando eu vejo a luz de Cristo, não tem como eu ver pessoas nas trevas e não querer que elas venham junto comigo. Não tem como. Irmão, uma embaixada, não sei se você entendeu, ela serve para estar num lugar que não é o dela. Irmão, eu queria que você virasse para o irmão que está do seu lado e falasse assim: meu irmão, mais forte, meu irmão, eu e você somos cidadãos do céu. Irmãos, nós não somos essa terra. Aí você fala: Rafa, você está querendo pagar de muito espiritual. Não, é o que Cristo nos deixou. Nós somos embaixadores de um reino que a cada dia está maior. Porque a gente tem a ilusão e a noção na nossa cabeça que o reino de Deus, a igreja está retrocedendo. No sonho aqui, fala que essa pedra ela foi crescendo. O reino de Deus, ontem, ele era menor do que ele é hoje. O reino de Deus amanhã vai ser maior do que é hoje. Porque essa pedra ela vai crescer e vai virar uma montanha que vai encher toda a terra. Porque o que ele fala aqui no texto? Que quando a estátua é esmiuçada, uma estátua por causa de uma pedra, olha só que doideira, como Deus faz as coisas. Quando ela é esmiuçada, ela vira a palha da eira e some no vento. Sabe o que é isso, irmão? Quando você pega ali e você chacoalha a palha e joga para cima e sai aquele pó e ele some. Porque, irmãos, os reinos, os impérios, tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nos dominou, tudo aquilo que aconteceu,
passará. Só que o amor de Cristo Jesus não passa. Ele não passa. Os dons eles cessam, a profecia cessa, os dons de curar, a música, tudo vai cessar. Só que o amor de Cristo não cessa. Tudo aquilo que nós construímos aqui na terra, meu irmão, por mais que eu amo jogar PlayStation, meu PlayStation não vai para o céu comigo. Porque não é por obras. Aí você fala, Rafa, mas eu vou à igreja todos os dias, eu oro, eu profetizo, eu já expulsei demônios, eu já fui usado por Deus. Só que não é pelo fazer, não é pela obra, meu irmão. Deus, Ele quer corações contritos na presença dEle, Ele quer pessoas que o amem de verdade, meu irmão. E chegou a fase, gente, da gente amar a Cristo de verdade, velho. Amar a Cristo de verdade. E eu coloquei aqui, nós somos embaixadores do reino, que possamos levar a boa nova do evangelho por aí. Às vezes a gente chega e o mundo tem a visão que o crente é chato, o crente é insuportável, e às vezes o crente é chato, meu irmão. O crente é chato, sabe? As pessoas encasquetando com música, com não sei o que, prega o evangelho. Para de falar, às vezes a gente se ataca, todo mundo na luz se atacando, não parece que está na luz não, parece que está nas trevas. Vamos pregar o evangelho, gente, vamos pregar o evangelho, parar de mimimi, sabe? Agora todo mundo virou super espiritual, tipo assim, como se nunca tivesse pecado, nunca tivesse errado, sendo que assim, o nosso papel é sermos embaixadores, e um embaixador, meu irmão, quando chega alguém que está nas trevas, ele não chega aí, ataca a pessoa só, ele fala, eu tenho um novo modo de viver, eu conheci uma nova forma, eu estava lá embaixo, estava lá nas trevas, estava lá sem enxergar nada, é como se fosse um peixe, não sei se vocês já estudaram, eu já falei, eu tenho várias curiosidades na minha cabeça que não servem para nada, né, basicamente, e eu decoro a informação com uma facilidade que é sensacional, e eu gostava de estudar, olha só isso, as fases onde a luz chega no mar, olha só que, nada a ver, né? E aí, velho, juro, tô brincando. E aí eu vi até onde chega. E tem um momento onde a luz não chega mais, que é a gente chama de zona abissal, onde tem os peixes. Sabe, já viu Procurando Nemo, que tem aquele peixe no primeiro filme todo esquisito? Porque justamente lá não tem luz. Ou seja, ele se desenvolve de uma outra maneira. Ele não se desenvolve como o Nemo, como um peixinho bonitinho, porque não tem luz lá. Irmãos, o evangelho, a pregação do evangelho, é eu tirar aquele peixe feio que está lá embaixo e falar para ele, sobe que tem um oceano para você nadar, meu filho. Aí você fala, Rafa, mas o reino é menor do que o império, sim, só que Deus, Ele consegue fazer essas coisas. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Para quem não é espiritual, ele não consegue discernir esse tipo de coisa. Como assim Deus está nisso? Como que Deus está fazendo? Só que Deus continua sendo o mesmo, gente. De eternidade a eternidade, Deus continua sendo o mesmo. Talvez, irmãos, eu fique mais velho e eu morra, e eu passe daqui. Só que eu tenho certeza, porque Cristo disse, em breve voltarei. Irmão, isso daí acabou. Eu não vou me apegar com o que está acontecendo. Eu vou me apegar no que Cristo me deixou. Irmãos, que a gente possa ser embaixador do reino, sabe? Levar a palavra do Senhor. Sabe, aquele crente que acorda todo dia ansioso, todo dia triste. Paulo diz, não andeis ansiosos. Você pode ter momentos de ansiedade, você pode ter momentos de tristeza, só que a palavra é clara. A tristeza dura uma noite. Ela pode durar uma noite, só que a alegria é certeza que ela vem pela manhã. É certeza que ela vem, só que a gente se apega no que? No laudo, a gente se apega no que a gente consegue ver, sendo que os homens que estavam com Daniel, quando eles iam ser jogados na fornalha, eles falam o que para Nabucodonosor? A gente não vai se dobrar essa estátua, e Deus pode nos salvar, e se Ele não nos salvar, a gente não vai se dobrar. Irmão, olha a fé desses caras, olha isso, às vezes na primeira dificuldade a gente não aparece na igreja, a gente não ora na nossa casa, sabe? Irmãos, eu falei, teve um tempo atrás que eu estava com uma dificuldade para dormir tremenda, assim, durante muito tempo. E chegou um dia em casa que aconteceu uma situação, e eu falei assim, estava sozinho em casa, eu falei, eu vou orar agora. E eu comecei a orar, virei a irmã do coque, velho, lá. Em nome de Jesus, sai das frestas, debaixo da cama e não sei o que. Eu falei, eu nunca fiz isso, eu vou fazer. Porque assim, Deus ele entregou a medida de fé para cada um, correto? Cada um tem sua medida de fé. Falei, então se a fé é minha, eu vou aumentar ela agora, é minha, então eu vou fazer isso. Então eu acredito que Deus possa fazer, eu vou fazer. Comecei a orar, daqui a pouco eu escuto uns barulhos em cima de casa, meu irmão. E eu falei, não é a minha geladeira, não é possível que a geladeira tá fazendo tanto barulho assim. A geladeira começou a não, é alguma coisa. E, meu irmão, às vezes a gente fica com aquele incômodo e a gente acha, não, eu vou dormir que passa. Não, Deus vai fazer amanhã, só que se a gente não se posiciona, meu irmão, a gente tem que se posicionar, porque ninguém sabia interpretar o sonho do rei, só que Daniel, quando ele chega e fala, eu vou pedir ao Senhor sabedoria, ele podia não entregar.
Deus podia não entregar a sabedoria, só que pelo posicionamento de Daniel e seus amigos, pedindo misericórdia ao Senhor. Se você ler o outro texto, ele fala que eles oraram juntos por misericórdia ao Senhor. E Deus, ele foi fiel, meu irmão, porque ele é fiel. Mesmo quando eu sou infiel, quando você é infiel, meu irmão, a gente precisa entender que às vezes, se o pecado não nos deixa mal, se eu estou numa situação que, quando eu erro, porque, irmão, qualquer um aqui peca, irmão, qualquer pessoa, a palavra do Senhor fala que a gente carece da glória de Deus, que a gente carece da glória dele. Se a gente não pedir perdão, se a gente não tem um motivo para se arrepender no dia, meu irmão, aonde que a gente está? Sabe? Às vezes você acha que se vir na igreja, bater cartão, vir aqui, sentar, escutar uma palavra, tocar no louvor, ficar no data show, isso é maravilhoso, só que isso não leva ninguém para o reino. A gente precisa entender isso, a gente é justificado pela nossa fé, meu irmão. Você precisa ter fé que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você precisa que o seu coração esteja voltado totalmente para Ele, meu irmão. Porque às vezes a gente está aqui e você pergunta para a pessoa, fala, irmão, você vai para o céu? Você tem certeza que você vai para o céu? Meu Deus, dentro da igreja, imagina fora se a gente pergunta. E muitas vezes, meus irmãos, a gente se pega nessas trevas, lá embaixo, na depressão, no problema. Só que a palavra do Senhor, que é aquilo que eu acredito, que eu pauto a minha vida, diz que não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação. Não existe mais condenação, porque eu estou em Cristo, meu irmão. Eu estou em Cristo. É que nem o salmista fala, eu medito na tua lei de dia e de noite. Todo dia eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Às vezes a gente peca, a gente erra, só que se isso não nos incomoda, talvez a gente esteja mais nas trevas do que quem está lá fora. Porque o nosso papel, meus irmãos, na palavra de Deus é só pregar o Evangelho. Se você não tem pregado o Evangelho, pregue a palavra, meu irmão. Aí você fala, Rafa, mas eu não entendo, se eu ler um texto desse, eu não consigo falar. Conte o seu testemunho. Domingo teve testemunho, a dona Ana contou aqui o testemunho que ela falou, Deus me incomodou no meu coração de eu contar agora. E todo mundo aqui foi edificado. Às vezes a gente acha que a gente tem que pegar e, fazer uma baita palavra com um monte de coisa e referência, tal, e às vezes não é isso. Às vezes Deus te chamou para salvar os da sua casa, da sua rua, sabe? Para ser um exemplo vivo da palavra, sabe? E a gente precisa conhecer a Cristo, meu irmão, de verdade. A gente precisa conhecer a Jesus, porque Jesus, ele está voltando, gente. Ele está voltando e ele está às portas. E ele vai voltar, meu irmão. E eu quero chegar no céu e eu ver o rosto de vocês. Porque vocês são meus amigos. Vocês são meus irmãos. Eu quero ver vocês. Eu quero chegar lá e falar para o bispo Cláudio, conversar com ele. E quando eu ia lá na aula da escola Rabino, não era nem diácono, eu aprendia da palavra do Senhor. Falar quando eu era criança que o David e o Fabrício me deram aula no Demais. Sabe? Quando eu estava cantando no meu carro Bruno Mars e minha mãe viu um potencial em mim para eu cantar no louvor da igreja. E hoje eu sou líder. Ou seja, meu irmão, às vezes essas pequenas coisas da sua vida, é Cristo se mostrando na sua vida e você não percebe diariamente. Quantos motivos nós temos para agradecer ao Senhor hoje? Meu irmão, só dele ter nos tirado das trevas para a luz, já é um motivo para a gente agradecer a vida inteira. A vida inteira, sabe? Quantas palavras que edificaram o seu coração. Você tem tanta coisa de Deus aí, você não leva para ninguém. Nós somos embaixadores do reino, meu irmão. Embaixadores do reino de Cristo. E eu coloquei aqui a primeira hashtag. Primeiro eu esqueci de pôr a outra, mas eu coloquei, o que tem no reino? O que tem no reino? Irmão, eu espero que a gente entenda o que é o reino do Senhor nessa noite. Eu pedia para vocês ficarem de pé no lugar de vocês, para parecer que está acabando. Faz tempo que eu não falo isso. E, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu gostaria que nós orássemos com uma direção, e essa direção seja o nosso posicionamento espiritual. Deus chegar e falar assim, Senhor, eu estou aqui, me envia. Como Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. Eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu estou no meio de pessoas impuras, pessoas que pecam, só que eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero que o Senhor me leve a pregar a tua palavra. Às vezes, meu irmão, você não vai pegar um microfone, vai ser um pastor e vai pregar aqui na frente. Às vezes você vai ser um evangelista que vai para outros lugares falar da palavra do Senhor, sabe? E às vezes a gente acha menor isso. Ou às vezes você vai salvar 2 pessoas. Você vai levar a palavra para 2 pessoas de dentro da sua casa, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe. Às vezes a gente entra em casa e não sente paz. Meu irmão, não é possível isso.
Porque eu estou na paz de Cristo, eu não tenho condenação. Por que eu chego na minha casa é um peso? Se reúne e ora, meu irmão. Fala, Senhor, afasta de mim, tira isso do meu coração. Às vezes, meus irmãos, a gente está tão na presença do Senhor, e a gente fala assim, Deus, eu quero que o Senhor me livre disso, me tire disso. Só que, assim como Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Às vezes, esse pecado, esse problema que nos atormenta, meu irmão, ele vai atormentar a gente a vida inteira. Porque o papel do diabo é te atormentar, meu irmão. É te tirar da luz para as trevas. Eu não sei se você entendeu isso. Esse é o papel dele. Ele está cumprindo o papel dele. Só que, irmãos, a minha palavra, a palavra do Senhor que diz aqui, fala que o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior, meu irmão. E eu não me conformo com pessoas entrando na igreja tristes e saindo tristes. Saindo com problemas. Meus irmãos, a gente está aqui para adorar o nome do Senhor. Sabe, às vezes a gente vem ao Senhor, mas Deus ele não nos responde porque nós pedimos mal. Às vezes a gente só vem para pedir. Faz quanto tempo que você não ora agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida? Meu irmão, teu marido é um chato, mas ele continua sendo seu marido. Amém, glória a Deus, obrigado. Sabe responder. Às vezes sua esposa, ela enche o saco, mas ela é sua esposa. Aproveita com a mulher da tua mocidade, meu irmão. Aproveita com ela. Irmãos, às vezes a gente fica com medo do futuro, a gente fica com medo com o que Deus vai fazer. Só que o futuro, meus irmãos, acaba no reino do Senhor se perpetuando para a eternidade. Para o reino de Cristo Jesus, meu irmão. Na última vez que eu preguei berrando e fizeram até corte de mim. Aí para postar e ficou legal. Um monte de gente colocando, pastor não sei o que, estava nervoso, não sei o que lá. Só que, irmãos, hoje a gente precisa entender que Deus ele nos chama para uma missão maior. Para uma missão maior. Às vezes a gente acha que a gente vai vencer todas as lutas e a palavra não diz isso. Ele diz que Deus ele não nos deu tentação que nós não pudéssemos vencer. Irmãos, às vezes a gente vai perder. Às vezes não vai dar certo. Só que eu tenho que continuar confiando em Deus. Porque Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o teu nome. É o que Jó falava. E que os nossos olhos possam estar voltados para Cristo Jesus, meus irmãos. Eu tenho problema também, eu tenho conta para pagar, eu tenho aniversário da Bia domingo, glória a Deus, tem que comprar um monte de coisa. Só que, meus irmãos, eu não vou ficar focado nisso agora. Eu vou focar em Cristo Jesus, é o autor e o consumador da minha fé. Eu não vou mais ficar olhando para trás, esquecendo-me das coisas que passaram. Eu estou no alvo, eu estou no foco, eu estou em Cristo. Eu não quero mais isso daqui. Tem o problema, tem o gigante, tem a pedra, eu posso até cair, pode dar errado. Só que eu continuo confiando na palavra de Cristo. O maior milagre não foi Pedro ter andado sobre as águas. Foi Pedro ter andado sobre a palavra que Jesus lançou. Pedro andou sobre a palavra de Cristo. Jesus disse, vem, e ele veio. Ele andou, ele teve fé o suficiente para confiar na palavra que Jesus tinha deixado. Olha que maravilhoso isso, meu irmão. Então que agora a gente possa orar por um posicionamento. Fala, Senhor, às vezes eu tenho um lábio impuro, mas eis-me aqui, me envia. Eu quero ser enviado por ti, meus irmãos. Eu vou fazer essa oração. Se você tem dúvidas no seu coração, peça a Deus que tire. Só que a palavra é clara. Ele nos trouxe para pregar o evangelho a toda criatura. E que essa palavra seja sobre posicionamento. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar a nossa voz e vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós nos colocamos, Pai, aqui na tua presença agora, Pai. Nós te pedimos, Senhor. Escuta, Pai, Senhor, o clamor do teu povo, Pai. Nós nos colocamos, Pai, numa posição, Jesus, de te engrandecer todos os dias. Nós não queremos, Pai, que o louvor dos nossos lábios não chegue a ti, Jesus. Nós não queremos, Pai, te louvar apenas com os nossos lábios, mas, Pai, que o nosso coração esteja próximo de ti, Senhor. Pai, nós colocamos, Pai, a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, Jesus. Nós queremos, Pai, ter uma vida com o Senhor, Pai. Que a nossa adoração não acabe ao sair dessa igreja, Pai. Mas que a nossa adoração, Jesus, siga, Pai. Nos siga todos os dias, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor nos acompanharão todos os dias, Pai. Pois, Senhor, eu estou firmado, Jesus, na tua palavra, Pai. Eu não estou, Pai, firmado em ventos de doutrina. Eu quero, Pai, que os meus pés estejam firmados na rocha, na pedra angular, na tua palavra, Jesus. Pai, naquela montanha que encherá toda a terra, Senhor. Nós acreditamos, Pai, que a nossa terra será preenchida pela tua glória, Senhor. E nós queremos, Pai, reinar contigo, Pai, no teu reino, Senhor. Nós queremos, Pai, te engrandecer, Senhor. Pai, te agradecer por tudo que o Senhor já fez, Pai. Nós queremos, Pai, ser cheios do teu poder, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Mesmo que seja, Pai, para uma
missão que nós não sabemos, para um lugar que nós não sabemos, mas Senhor, nós já estamos num lugar que não nos pertence, pois o que nos pertence é o Teu reino, Senhor, é a Tua glória, Pai, é ver a Ti com os nossos próprios olhos, Senhor, que nós possamos falar como Jó. Antes eu, Pai, te conhecia de ouvir falar, antes, Pai, o ministério mais te conhecia de ouvir falar, mas hoje, Senhor, os nossos olhos veem o autor e consumador da nossa fé, eles veem aquele que é fiel, bem sei eu, que tudo podes e nenhum dos Teus planos pode se frustrar, Senhor. Nós acreditamos na verdade da Tua palavra, nós acreditamos naquilo que o Senhor nos deixou, Pai. Mesmo, Pai, que falte o alimento, que falte, Jesus, as roupas, que falte, Jesus, aquilo que nós pedimos, o Senhor manda te dizer: traga as vasilhas, pegue as vasilhas com os vizinhos, pois o Deus que te prometeu que irá fazer é fiel para cumprir a sua palavra. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que se derrame, Jesus, tanto azeite, que falte em vasilhas, Senhor. Nós queremos, Pai, que o Seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Pai. Que o Seu poder, Jesus, seja, Pai, e nos transporte, Pai. Nos transporte, Pai. Seja, Pai, Senhor, além da nossa fé, além do que os meus olhos veem, além do que os meus ouvidos ouviram, além do que eu falei com a minha boca, Senhor. Maior é a Tua palavra, Senhor. Maior é aquilo que o Senhor disse, Pai. Maior é aquilo que o Senhor nos deixou, Senhor. Nos transporta, Jesus, das trevas para a Tua luz. Pai, nos mostra, Jesus, um novo modo de se viver, nos mostra, Senhor, uma nova realidade, Senhor, que nós possamos reinar contigo, Pai, levar, Jesus, a Tua palavra a todos os lugares, Senhor, que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Nós, Pai, nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Nós dizemos, Pai, que só Tu és santo, que só Tu és santo, que só Tu és santo, que digno é o Teu nome, Jesus. Pai, a Ti a honra, a riqueza, a sabedoria, a glória e o louvor, Senhor. Nós queremos Te engrandecer aqui neste lugar, Senhor. Nós queremos, Pai, dizer que o Senhor tem um lugar de honra no nosso coração, Pai. Pai, não são os nossos desejos, não são, Pai, as nossas vontades, não é, Pai, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração, é o desejo de Te conhecer, Jesus. É o desejo de entrar na Tua presença, Pai. É o desejo, Pai, de andar contigo na viração do dia, Senhor. Que todos os nossos dias acompanhem a Tua presença, Pai. Nós somos, Pai, justificados, Jesus, pela nossa fé em Cristo Jesus. Nós somos, Pai, justificados pelo Teu sangue que foi derramado numa cruz, mesmo que nós não mereçamos, mesmo, Pai, que nós pecamos algumas vezes. O Senhor é o advogado fiel, o Senhor é o justo juiz que, Pai, intercederá por nós e estará conosco nos momentos de dificuldade. Às vezes o resultado não vai ser o que você espera, às vezes as coisas não vão acontecer como você espera, mas eu continuo firmado na palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os meus caminhos, ela é luz para mim. Aonde eu piso eu enxergo a Tua palavra, Senhor, que é onde cada um daqui pisar enxergue o Teu agir, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento na Tua presença, Pai, por estarmos aqui, Jesus, Pai, e o Senhor ter, Pai, nos sustentado até aqui, num dia, Pai, em que muitas pessoas, Jesus, tiveram problemas, às vezes não estão mais bem com vida. Nós estamos aqui podendo levar o Teu nome adiante, Senhor, que a Tua palavra esteja no nosso coração todos os dias, Pai, que nós possamos meditar na Tua lei de dia e de noite. Pai, a Tua palavra não é um peso para nós, Pai, pois o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pai, nós negamos a nós mesmos, negamos os nossos desejos, as nossas vontades, pois, Pai, o meu coração é enganoso, mas, Pai, o Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu continuo, você vem? Pode continuar? Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor esteja no seu coração. Às vezes é o seu primeiro dia, às vezes você veio com o coração aflito, mas coloca a sua expectativa, a sua esperança em Cristo. Não coloca em mim, não coloca na palavra, não coloca em pastor, não coloca na roupa que você vai vestir. Coloca a sua fé em Jesus, que Ele é fiel e justo para cumprir. Amém? Aplauda o nome